Vejam, se para alguém ainda não tinha ficado claro o caráter de conflito, né, de embate que está suposto na relação entre oralidade e escrita, esse texto ele torna a coisa evidente. Né? Se também não tinha ficado claro que isso é pensável para o Brasil e não apenas para quem já assistiu o documentário Escolarizando o Mundo, para aqueles povos que estão ao pé do Himalaia ou coisas desse tipo, que o Brasil já não está nesse problema, aqui vocês veem que um texto que é relativamente recente, né, ou seja, já do iniciozinho da redemocratização, pouco depois da eleição do Tancredo e do empossamento, na verdade, do José Sarney, né, 86. A Constituição, isso é uma situação importante que a gente deve fazer, a Constituição de 88 ainda não está feita, na verdade a Constituição vai ser um processo entre 87 e 88, e claro que isso situa historicamente esse texto para ele, vamos dizer assim, se sentir livre para dizer essas barbaridades aqui, e em nome do jornal O Estado de São Paulo. Né? Vendo essas coisas eu lembro do meu pai que sempre dizia, não, o Estadão não, né? Ele não suportava o Estadão, porque é um discurso de direita muito marcado, né? Agora, isso não é desculpa para não conhecer Darcy Ribeiro, para não conhecer Paulo Freire e gente assim que evidentemente está pensando tanto educação quanto culturas, né, de um ponto de vista muito mais democrático, né, do que esse tipo de tacanheza, né? Ele, em um certo momento, chega a dizer a face tosca de limitações inata, que justamente hoje a gente poderia dizer, aqui está a face tosca de uma limitação inata originada na cultura letrada ocidental, na diferença entre trabalho intelectual e trabalho braçal que nós herdamos de gregos primitivos, se quiserem dizer assim, e que nós perpetuamos como se fosse natural, né? Então, eu vou passar esse texto aqui para vocês depois também, com a ilustração da aula, né, para vocês poderem acompanhar, verem que eu não estou inventando nada. Mas, assim, claro, então hoje, 30 anos depois da Constituição, mais de 30 anos depois da Constituição, é evidente, depois de 15 anos de governo popular, é evidente que a gente não suporta isso aqui, né? Mas essas forças que estão aqui, hoje a gente vê instalada no poder. Essas forças movimentaram uma coisa muito suja, né, que nunca foi bem lavada, né, na história do Brasil, e conseguiram chegar ao poder, né? Acho que está para cair, assim eu espero, mas dizendo essas coisas. Como nós estamos na semana em que o ministro da Educação, antes de deixar de ser ministro, fugiu do país, vocês sabem disso, aquele Abraham Weintraub, né? Eu cheguei a cruzar um dado outro dia, quando ele ainda era ministro, porque acho que hoje deve ter saído no Diário Oficial, já que ele já está fora do país para não ser preso, né? Ele é aquele que falou que devia prender os ministros do Supremo, dizendo que eram vagabundos, né, do Supremo e do Congresso, prender todos, né? Ou seja, ele está propondo um fechamento do Congresso e do Supremo, que é crime, né? Mas é também aquele que fala, que odeia, com essa palavra, esse verbo, falar povos indígenas e povos quilombolas. Odeio povos indígenas, odeio povos quilombolas. Na mesma reunião, para quem não viu, ele fala essas duas coisas. O tal ministro da Educação, que escreve, aí também vamos usar a cultura letrada contra ele, que escreve num português normativo péssimo, em lugares em que se exige o português escrito na norma culta, né? Ainda mais vindo de um ministro da Educação. Mas muito mais se espera de um ministro da Educação do que um português correto, que é, no mínimo, ele tratar com educação outras pessoas, como entender historicamente os processos que deram em povos indígenas e povos quilombolas, diferentes de um povo brasileiro que, inclusive, na pessoa dele é representada como um tipo de recusa. Eu fui cruzar um dado que é o seguinte, quando logo ele virou ministro, com toda aquela arrogância dele, xingando sobretudo nós das humanidades, né, ficou famoso, né,
e xingando quem entra pelas cotas, porque é gente sem formação. O último ato dele, inclusive, foi revogar uma portaria que fixava cotas para entrada na pós-graduação de indígenas e quilombolas. E ele com toda essa petulância, a gente imagina que é uma pessoa brilhante, que fez mestrado, doutorado, pós-doutorado em universidades reconhecidas. Não, ele não tem nada disso, né? Ele tem um mestrado, que o presidente chamou de doutorado, né? E um mestrado irrelevante. Mas o que ficou famoso não foi isso. O que ficou famoso foi o boletim dele, nos 2 primeiros anos de faculdade, em que ele tira uma média de 2. Né? A maioria das disciplinas ou ele zerou ou ele tirou 2. Daí vem choroso, dizendo assim, meu pai e minha mãe estavam se separando, como se ele fosse um adolescente, né, que estava perdendo pai e mãe. Sim, pessoas sofrem, mesmo adultas, com separação de pai e mãe. Mas alguém que acha que é mimimi ter sido, enfim, ter herdado, né, o passado, por exemplo, do escravismo no Brasil, no andar de baixo, né, achar que isso é mimimi, né, e não considerar, né, essa questão, é muito curioso que depois ele quer que se humanize um olhar a respeito do boletim de um aluno menos do que medíocre. E ele esteve na USP, na verdade, assim, talvez ele estivesse saindo da USP quando eu estava entrando na graduação, né? Não sei, porque ele deve ter ficado mais tempo também com aquelas notas. Eu fiquei muito tempo porque eu quis, mas enfim, daí eu fui buscar o ano, né, em que ele entrou. Eu fiquei pensando, quem sabe ele não estava bem nesse ano aqui. Não, é mais significativo do que isso. Nesse evento aqui da FUVEST, então lembrando que esse texto foi posto na FUVEST, né, esse pedaço do texto, eu vi que no jornal ele é um pouco maior, ele entrou 2 anos depois, aqui é FUVEST 87, né, aquele vestibular que ocorre no final de 1986. Ele entrou no vestibular de 89, se eu não estou enganado. Ou ele entrou em 89 e fez o vestibular de 88. Por que isso é mais significativo? A gente pode dizer assim, é a geração de 50 anos, né, quem entrou na USP, por exemplo, nesse ano aqui e nos anos seguintes, é uma geração que hoje tem 50 anos. E vocês veem como que uma cultura letrada preconceituosa pode se retroalimentar quando você vê um texto desse. Quando a FUVEST escolhe um texto desse, sem oferecer das 4 perguntas nenhuma perspectiva crítica em relação à posição preconceituosa que o texto manifesta, né? A posição racista que o texto manifesta. Né? Lembrando que isso aqui não é intolerância religiosa, para usar um termo que outro dia aquele professor Luiz Antônio Simas usou, que é racismo religioso. Né? É racismo religioso. É a desconsideração de uma determinada prática religiosa porque ela é atribuída a um grupo étnico específico. Né? Não é por um acaso que ele fala práticas sacerdotisa, espírita de cultos afro-brasileiros de uma forma que é evidentemente diminuidora, né? Evidentemente expressando repugnância por esse tipo de prática, certo? Então, é significativo porque Weintraub e a sua geração viu essa prova no colégio, viu essa prova no cursinho. Os cursinhos costumam dar as provas recentes para os alunos lerem, né, fazerem para poder se exercitarem para as próximas e fazerem provas semelhantes a essas, né? Então, assim, é uma barbaridade você pensar que a fundação para o vestibular, que entre as outras instituições como a Santa Casa, qual é? A Fundação Getúlio Vargas, né? Ela dava acesso à USP, a maior universidade do país. A FUVEST não é só para a USP, né? Mas ela é a maior instituição de vestibular que fazia o maior número de provas, promove um texto desse, né? Então, as questões, só para vocês terem uma ideia, depois vocês vão olhar a página do vestibular, a questão por exemplo, são questões de interpretação de texto. Já tinha lá umas questões bem quadradas de literatura, depois umas questões bem quadradas também de gramática e morfologia, e agora vinha essa de interpretação de texto, um texto jornalístico,
o único texto analisado nessa prova, né? 24 é o número de questões da prova de português, é a de 20 a 24, é o finzinho da prova de português. E aí de acordo com o texto, daí tem 5 alternativas. A alternativa correta é: o enterro da mãe menininha do Gantuá foi um ato público, ou seja, simplesmente saber se você entendeu, né? Segundo o texto também, na questão 22, milhares de pessoas assistiram ao enterro. E as questões erradas já induzem a uma série de preconceitos também. Daria um trabalho aqui, sabe? Daria para fazer, se quiserem a gente faz, né? Um artigo sobre isso aqui, né? Analisando o texto e a apropriação que o vestibular fez do texto de forma absolutamente acrítica, né? Então, olhem só, conforme o texto na questão 23, eu vou ler todas para vocês terem ideia, né? Presenças ilustres deram importância política ao enterro. A guerra pelo mercado se desenvolve nos quartéis. Umas questões, obviamente, estapafúrdias, né? Interpretações estapafúrdias, mas que alguém que não lê bem um texto poderia entender. Os hábitos culturais do Brasil fazem dele a 8ª maior economia do mundo. Chama atenção para essa alternativa que está errada. Mas ela só está errada porque a opinião do texto é exatamente o contrário dela. Ainda que sejamos a 8ª maior economia do mundo, os hábitos culturais brasileiros não correspondem a essa grandeza econômica que o Brasil tem. Então é como se a questão a não ser marcada, a questão C, ela é endossante em relação ao texto. Questão D, a alternativa D, com a informática, os processos de educação serão corrigidos a curto prazo. Também não é bem isso, mas existe essa demanda dentro do texto. Né? Não é isso que o texto falou, mas existe a demanda de que é preciso corrigir a palavra, né? A educação, né? A informática é um dos instrumentos, mas o que ele disse, não vai ser fácil, porque se dá tanta importância, se tem tanta gente qualificada e desqualificada, enchendo as ruas, se enfileirando para uma pessoa execrável, que é o que ele está fazendo, como a mãe menina do Gantuá, eu já vou falar mais dela depois, vai ser difícil corrigir a educação no Brasil. Então é de uma gravidade, né, assustadora. Para que o Brasil se transforme em nação moderna, precisa competir com os maiores países do mundo. Aqui eu me perdi em qual era a alternativa errada, porque eu não consegui marcar no PDF, não importa, né? Mas basicamente, presenças ilustres deram importância política ao enterro. Eu acho que é a única alternativa correta, que é neutra, assim, né? Na verdade, ela não é muito interpretativa, que é o que é característico de todas as questões, não oferece nenhuma interpretação. O que significa que ele quer saber se você leu bem esse texto, só, e não se você soube criticar esse texto. A última pergunta, pelo texto, o Brasil, aspas, está preso a hábitos culturais arraigadamente tribais. Daí você vê essa frase e pensa assim, agora ele vai fazer a crítica desse texto, né? Por quê? Daí 2 pontos, né? Então, por que o Brasil está preso a hábitos culturais arraigadamente tribais? Ainda faz reserva de mercado para fabricantes brasileiros de equipamentos de informática. A opinião do jornal é essa mesma também, mas não é a alternativa correta. O jornal era contra a tal da reserva de mercado que protegia o mercado de informática brasileiro. Seus políticos vão a funerais de todas as figuras públicas do país. Não tenho certeza se pode ser essa, vamos ver. Continuamos presos a valores culturais anteriores à civilização. Vocês notam que é essa a alternativa correta? Porque de fato a anterior, políticos vão a funerais de todas as figuras públicas, não está explicando a frase está preso a hábitos culturais arraigadamente tribais, mas continuamos presos, ou seja, arraigadamente presos, né, a valores culturais, a hábitos culturais anteriores à civilização. Notem como então aqui o embate do letrado sobre a tradição oral que a mãe menininha representa, com uma alta nobreza, como eu falei, da cidade de Salvador, é escancarado, né? Assim, sem nenhuma vergonha de estar fazendo uma barbaridade dessa na maior universidade do país, no maior vestibular para ingressar nas maiores instituições de estudo superior do país.
é grave.